Joyce, pode colocar, então, no seu gravador de celular. E o fone, Joyce, o seu fone está conectado no computador, certo? Certo. Então tá bom. E aí deixa o seu celular só próximo a você para ele captar bem a sua voz, tá bom? Tá bom, combinado. Então, pode colocar para gravar e só me sinaliza que já está gravando. Gravando. Já? Então tá bom. Então vamos bater a palma no 3. 1, 2, 3. Aí, excelente. Então vamos começar. Eu e essa tosse, socorro. Vamos lá. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Papo Devs. E a gente vai começar a falar agora, nesse mês de agosto, sobre drogas, né? Que é um assunto que ainda em 2022 é um super tabu, né? Que é considerado ainda um assunto com bastante moralismo envolvido e bastante punitivismo também. Então, nada mais importante do que a gente pensar outros caminhos de justiça relacionados a esse tema. Eu já vou pedindo desculpa desde o começo do episódio, porque eu estou com uma tosse de cachorro velho, como dizem por aí, que já está fazendo aniversário também, então eu vou fazer de tudo para essa tosse não incomodar vocês, já mais do que me incomoda, mas se sair alguma, já peço desculpa desde esse começo, tá bom? Então, dito isso, feito minhas considerações, sejam muito bem-vindas, Joyce e Maraísa, estou muito feliz com a presença de vocês aqui, muito especial a gente poder trocar sobre esse tema que é tão caro, né, para a nossa sociedade, para nós, enfim. Então, sejam muito bem-vindas, me contem como vocês estão, como estão as coisas por aí. Obrigada, Debs. Nossa, é um prazer estar aqui com você nesse teu canal, no podcast, que faz um serviço tão importante de informação, né, de assuntos tão relevantes. E um prazer estar aqui com a Maraísa, coordenadora da Casa de Passagem, que faz um trabalho maravilhoso dentro do âmbito público. Então, vai ser um prazer tomar um café com você aqui, Debs. Que delícia. Oi, Debs. Oi, pessoal, boa tarde. Joyce, uma alegria muito grande estar aqui de novo, né, conversando, batendo esse papo, esse café. Me traz boas lembranças, né? É uma honra para mim muito grande fazer parte desse projeto. Falar sobre drogas, como você falou, é um tabu muito grande, mas é necessário. Então, ver pessoas engajadas e dispostas a ouvir, a falar sobre, a aprender, para a gente é muito importante. Que massa, fico muito feliz. E já queria perguntar, assim, para vocês, eu confesso que eu sei que é uma pergunta difícil, tá? Se não... Nossa, Débora, não faço a menor ideia, tá tudo bem também. Mas que é já um praxe aqui do podcast, que é perguntar em relação a isso, né, as drogas, o que é justiça para vocês, assim? Quando vocês pensam em justiça relacionado a isso, o que vem na cabeça de vocês? E pode ser a primeira coisa que vem mesmo. Como diz a Deb, né, já vou começar também aqui minha justificativa, que acabou de aparecer uma furadeira aqui no andar de cima. Sempre tem a furadeira da gravação. Ela chegou, apareceu aqui. Eu acho que justiça, para mim, ela tá muito... Justiça, para mim, ela vem sempre acompanhada da palavra social, né? Uma justiça social. Eu acho que essa questão da dependência química, ela é um tabu muito grande, porque ele está sempre associado à questão da marginalização. Então, o dependente químico, ele é sempre visto como alguém que está infringindo a lei, como alguém que está à margem dessa sociedade, né? E a gente sabe que não funciona bem assim. Quem está lá na base todos os dias, a gente sabe que não funciona assim. Eu fui coordenadora da Casa de Passagem, do programa Recomeço, em parceria com a Organização Social Casa de Isabel, durante 5 anos. Né? A gente não tem mais essa parceria, hoje é outra organização que dá continuidade nesse trabalho. Mas nesse período de tempo em que eu estive à frente desse projeto, me foi muito caro, no sentido de que me foi um divisor de águas, porque eu também tinha essa visão, né? Apesar de ser assistente social formada, apesar de já estar atuando na área há muito tempo, a gente só vivencia, identifica mesmo o que é real quando a gente está inserido, né? Quando a gente está lá dentro, quando a gente está vendo
quando a gente está trocando informações, quando a gente está conhecendo vidas, que você olha, anda na rua, você vê uma pessoa na calçada, você não para olhar para aquela pessoa, né? Você, às vezes, nem vê. Eu costumo dizer que é um ser humano invisível. E aí, quando você senta com essa pessoa e ela te conta a história dela, e ela te leva a refletir junto com ela como que ela chegou naquele lugar, te faz tirar uma venda do rosto, né? Te faz entender enquanto ser humano qual que é o teu papel enquanto ser humano, qual que é o teu papel enquanto profissional, o que que você está levando, né, de concreto para essa transformação. Eu costumo falar muito que nosso maior ganho é a total transformação da realidade do sujeito. Então, a dependência química, ela chega em primeiro lugar, porque para estar nesse projeto era dependentes químicos, usuários de crack, que estavam em situação de rua ou vínculos familiares fragilizados. Então, ele acabava vindo pela questão da dependência química. E aí, quando ele chega para a gente, e a gente senta e olha esse sujeito com um olhar, com outro olhar, você descobre que é secundário a questão da dependência química, quando você vê os direitos sociais violados, quando você vê os direitos civis violados, direito à educação, à habitação, à alimentação, que é um direito, né, que, assim, muitas pessoas não dão importância para isso, mas é fundamental. A palavra diz, direitos fundamentais. Então, quando você proporciona para o sujeito tudo isso que ele está há muitos anos violados, ele começa a ter uma clareza do que realmente é dependência química. A dependência química é o uso contínuo de substâncias químicas que leva o sujeito a perdas tanto materiais, perdas de saúde, de relações familiares, de convivência com a comunidade, e por aí vai, né, trazendo várias outras perdas. Então, a dependência química é uma doença, a ciência já comprovou, é uma doença que é vista e tratada como crime por mais da metade da sociedade. Eu não vou dizer toda a sociedade, porque tem pessoas assim como nós que estamos aqui pensando, que estamos trabalhando fortemente para que essa realidade muda e para que a gente consiga avançar nas políticas públicas, na garantia de direito, no acesso, né? E aí eu posso trazer para vocês inúmeros resultados que nós tivemos, ofertando apenas aquilo que é de direito: moradia, alimentação, orientação, profissionalização e, acima de tudo, humanização. Olhar para o sujeito como ser humano e não como diz aí, né, os vários ditados, nóia, um drogadito, um morador de rua, porque nem se é esse termo, né, um mendigo, é pessoa em situação de rua, ela está naquela condição por questões sociais, né? Ela não pertence àquele lugar ali. Sim. A Jane quer completar. Acho que um dos grandes aprendizados do que é justiça é quando você depara, na minha vivência na casa de passagem, com pessoas que estão numa mesma situação, que vieram de condições diferentes, onde você tem pessoas que falam 5 línguas, e você tem aquele que foi obrigado a ser aviãozinho dentro de uma favela para sobreviver. Então, estão ali dentro da mesma condição. Então, como lidar com isso, né? Como ter a justiça? E como a Maraísa falou, eu acredito muito que quando a gente tiver política pública realmente condizente com o atendimento da necessidade dessas pessoas. Então, aí sim a gente vai ter um diferencial. Porque se você entra na história da Cracolândia, quer dizer, agora recentemente eles tiraram a Cracolândia, né? Eles dissiparam a Cracolândia de onde ela ficava instalada, ali na Helvétia, para diversos outros lugares. Mas se você busca, tem no YouTube um vídeo que diz a história, né, de todos os governos que tentaram fazer inserções, eram, né, absurdas as ações que eram feitas ali.
Então, como, por exemplo, montar um prédio de atendimento ali na Cracolândia, quer dizer, o dependente químico que queria fazer tratamento, ou entrar na moradia monitorada, né, e tendo fluxo na sua porta, o quão mais difícil não é para essa pessoa. E tanto que, desde que a Cracolândia foi dissipada dali, aumentou em quase 30% a procura pela moradia monitorada, ou seja, é um equipamento que realmente pode dar sustentabilidade para aquelas pessoas que querem fazer um tratamento e buscar uma vida melhor, né? Uma reinserção social de verdade. Sim. Nossa, e vocês falando, minha cabeça já está voando aqui, porque acho que a primeira coisa que eu acho incrível é você ter colocado, Marais, em relação à questão de doença, no sentido de que, para mim, é como se isso fosse um reflexo do quão doentes estamos todos, né, assim, enquanto sociedade, né, então, as doenças que vão se manifestando, seja depressão, né, o alto índice de depressão no nosso país, e todas as outras questões de saúde mental, e aí a dependência química também entrando nisso, dizem muito sobre como a gente leva a nossa vida, né? Como que é a estrutura da nossa sociedade, né? Então, seja para quem tem muito dinheiro e sabe 5 línguas e mesmo assim cai num lugar de dependência química, né? Como também aquela pessoa que nunca teve acesso a nada cai nesse lugar também, né? Então, como que a gente está, de fato, se relacionando e convivendo, enquanto isso, as doenças são um sintoma de como a gente leva a nossa vida no dia a dia, né? E se estrutura enquanto sociedade. E aí fiquei pensando também em 2 pontos que me chamam a atenção. Um, que é o quanto você criminalizar faz criar uma barreira para você enxergar o problema, né? Porque você olha ali para... Eu já escutei muito isso de pessoas na época da faculdade, né? Porque estudei ali no Mackenzie, e no Mackenzie, em volta ali, né? Perto da Praça da República, enfim, tem muitas pessoas em situação de rua. E era muito comum escutar, tipo, tá ali porque quer, né? Porque, enfim, quando você olha enquanto crime, né? A pessoa ali é uma criminosa, porque usa drogas, etc., ilícitas, Sim. né? Tipo, esse nome, droga ilícita, é uma coisa que já coloca a pessoa em outro lugar. Faz com que você nem queira saber daquela pessoa. Ela escolheu fazer isso da mesma coisa, do mesmo jeito que alguém mata alguém, a pessoa usa droga, e é isso. Não quero falar sobre isso, não quero lidar com essa questão. E aí, quando você tira... Diga, pode falar. Mas muito dessa fala, muito das pessoas que trazem esse diálogo para uma situação dessa, também é muito fruto do que a gente tem aprendido nas escolas. Também é muito fruto do que a mídia nos apresenta. Total. Também é muito fruto da bolha que muitas pessoas, né? Nós estamos inseridas numa bolha que não consegue visualizar. Porque, assim, aquela pessoa, ela não quer estar ali, ela não quer passar frio, ela não quer passar fome, ela não quer perder a dignidade. Né? Quem escolhe perder a identidade? Claro. Quem escolhe perder a dignidade? Quem escolhe sofrer, passar frio, fome, sede, medo, angústia, todos os sentimentos, né, que permeiam essa pessoa para estar naquela situação. Né? Então, é muito fácil para quem não tem o mínimo de noção do que essa sociedade, ela... Primeira coisa, né? Nós vivemos uma sociedade que traz aí várias questões, racismo, a questão da mulher, a questão da mulher preta, a questão do preto em detrimento de uma pessoa branca, né? Das escolhas da educação. Então, se você for olhar todo esse contexto, assim, nós vamos ter vários pontos para a gente poder discutir e a gente nunca vai chegar num denominador comum. Então, eu sempre vou pelo caminho da educação, né? Se informe, estudem, busquem entender o contexto, né? Assim, dar a essa pessoa a dignidade e o poder de fala. É uma coisa que a Justiça Restaurativa trouxe para dentro da Casa de Passagem, e aí eu né, sou suspeita porque sou uma grande fã desse projeto, desse formato de justiça restaurativa, que ela deu voz, ela deu oportunidade e ela deu escuta a quem nunca foi visto. Né? Então, você poder falar onde você não vai ser interrompido, onde outras pessoas não vão te julgar, num espaço de confiança, de acolhimento e de segurança, você poder trazer, explorar um pouco as outras potências que você tem.
Porque antes de ser um dependente químico, você é um pai de alguém, é filho de Uhum. alguém, é irmão de alguém, é marido de alguém, gosta de alguma coisa, gosta de ouvir música, gosta de fazer um rap, gosta de dançar. Tem várias potências na calçada das ruas da cidade de São Paulo e de todo o Brasil. Uhum. Né? E aí Total. você escolhe, você opta, você vai olhar o potencial que está naquela calçada ali e ela pode aflorar, ou você vai falar assim, está ali porque quer, porque teve oportunidade, porque tem abrigo. Uhum. Eu escutava muito isso, e aí é uma crítica minha pessoal, porque eu escutava muito assim, mas tem muitos abrigos, por que não vão para os abrigos? Já refletiu sobre a qualidade desses lugares? Já refletiu sobre qual oferta para esse sujeito? Porque, assim, dentro do nicho da assistência social, em si, eu sou assistente social, estou falando como assistente social que sou, a gente vai muito no emergencial, a gente precisa sanar a necessidade de abrigamento, de alimentação e do cuidado de agora. Né? Mas o que esses lugares, esses espaços têm feito para que esse sujeito não fique lá semanalmente e proporcione a ele uma nova oportunidade, para que ele saia daquela situação? Porque é isso que a gente vem falando sempre. O nosso objetivo na unidade era romper com o ciclo de violência, romper com o ciclo de situações de pessoas em situação de rua. Era esse o objetivo, fazer com que essa pessoa criasse perspectiva, queresse e poder, né? Não é basta querer e tem que ter condição para isso. Então, a nossa função era dar condição para que ele realmente, de fato, rompesse com esse ciclo. Então, é muito fácil falar, mas olhar as políticas públicas de forma crítica e questioná-las que vai nos levar a refletir, né? Sim, sobre quem somos e onde queremos chegar. Porque essa realidade é nossa, né? Tipo, quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu faço parte da estrutura que sustenta essa pessoa continuar na rua, né? Sim. Então, se a gente não se percebe enquanto coletivo, né, nessa cultura bastante individualista que a gente vive de, se eu batalhei para e consegui, todo mundo consegue, né, nessa alucinação, você fica achando que a pessoa só escolheu estar lá. E eu lembro de perguntar, assim, para colegas de sala, tipo, é sério que no seu íntimo você acha que a pessoa escolheu, assim, ela tinha cama, ela tinha comida, ela tinha família, ela falou, acho que não, acho que eu prefiro ficar passando fome na rua, no frio. Tipo, assim, o quão a gente está separado dessa compreensão de coletividade. E outra coisa, né? que é muito clara dizer, assim, que eu não preciso buscar números, eu não preciso buscar dados, eu estou baseando na minha escuta e no meu trabalho técnico, eu posso te dizer, assim, de forma segura, mais de 80% das pessoas que a gente atendia, que a gente conversava e que a gente buscava o contexto histórico, eles traziam como pano principal de fundo a violência. Uhum. E é uma violência dentro, não só uma violência estrutural, mas uma violência desde antes da gestação. Era 10 palavras com a família e você entendia tudo. Entendia tudo, buscava tudo. Então, essas coisas não são levadas em consideração, né? A questão da violência, a questão do racismo, a questão da falta de oportunidades, a questão da precarização do ensino público do nosso país. Isso não é levado em consideração. É como você falou, o que o seu íntimo quer ver? Como você pergunta, Sim. será que dentro do seu íntimo é isso mesmo que você pensa? É Sim. isso, é o que o íntimo da gente quer ver, né? Sim. É por isso que eu batalho para que o projeto de justiça restaurativa, ele realmente se torne uma política pública, porque como que funciona o projeto? Primeiro, assim, de acordo com a resolução 225 do CNJ, sobre justiça restaurativa, assim, você tem que abarcar as 3 dimensões, a institucional, a social e a relacional, né? Então, assim, as instituições têm que participar, tem que estar lá, e a social também. Se a gente não tiver esse olhar amplo, a gente não vai conseguir, porque a justiça restaurativa, o projeto que a gente trabalha da Comissão de Justiça Restaurativa
da OAB de Pinheiros, ele pressupõe círculos semanais, onde a gente traz uma conversa com um processo circular com os dependentes químicos semanalmente, e essa questão da rotina, de você manter essa frequência, isso vai trazendo mudanças, até do ponto de vista da neurociência, você traz mudanças cerebrais, porque você traz uma mudança química no organismo. Então, a justiça restaurativa, como ela está, o projeto como ele foi desenhado, dentro da metodologia, dentro da prática abordada pela Kay Pranes, você tem um check-in. Esse check-in, a pessoa vai falar um pouco de si, vai contar um pouco de como ela está chegando. Depois você tem a parte da contação de histórias. Depois você tem uma reflexão. Cada semana é uma reflexão diferente sobre um assunto que, para aquelas pessoas, são assuntos relevantes. Então, esse aprendizado coletivo que você vai aprendendo um do outro, vai mudando também toda a química do cérebro. Porque quando você usa a peça de fala, você está mostrando para as pessoas, elas estão saindo do automatismo e da reatividade para entrar numa postura reflexiva, para esperar o outro responder. Então, quando essa pessoa vai ter uma situação de conflito ou uma situação onde ela teria que ser um pouco mais, ela seria mais reativa, com essa frequência, participando do círculo regularmente, o organismo dela vai entendendo que, opa, peraí, não preciso ser reativo, eu posso pensar, no círculo você vai desenvolvendo essa capacidade de ter uma postura reflexiva. A própria contação de história, ela entra ela estimula uma parte cerebral, que é essa parte aqui da frente, que é o córtex pré-frontal, particularmente o giro singular. Então, quando você estimula esse giro singular, você está estimulando a empatia. Então, ouvir as histórias que as pessoas vão contando sobre si, ela vai desenvolvendo nela a empatia pelo outro. Então, ela também vai rompendo esse vínculo com a violência, à medida que ele começa a ter um olhar um pouco mais pelo outro, começa a desenvolver um olhar para si mesmo, né, começa a ter esse entendimento, esse autoconhecimento sobre quais são os gatilhos dele, o que o leva a estar naquela situação, o que ele está buscando. Então, você vai mudando o comportamento dessas pessoas. Então, esse trabalho, esse projeto de justiça restaurativa dentro da dependência química, ele é muito efetivo, né, por trazer toda essa transformação, essa modulação de comportamento interno, mas o projeto, como ele traz ainda essa dimensão social, a gente tem uma reunião com o grupo gestor mensalmente, e esse grupo gestor, onde todos os atores que participam desse projeto fazem parte. Então, a gente tem a presença da Secretaria da Saúde, a Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria do Desenvolvimento do município. Então, todos esses atores vão contribuindo de alguma maneira para que esse projeto fique cada vez mais enriquecido. Então, por exemplo, a Secretaria do Trabalho nos oferta, a cada mês, algumas vagas do Programa Operação Trabalho, que é o POT. Então, as pessoas ali, de acordo com a equipe técnica, que estão prontos para ser inseridos numa situação laboral, então elas vão ser indicadas para a equipe da Justiça Restaurativa, que faz esse vínculo, né, pela rede com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e indica essa pessoa para o POT. Então, o POT tem 2 tipos de trabalho. Tem o trabalho de 6 horas e o trabalho de 4 horas. São trabalhos remunerados, a pessoa pode ficar até 2 anos inserido nesse POT, e o fato de ser essa carga horária um pouco mais reduzida,
ele vai ter tempo para continuar o tratamento dele e para buscar aperfeiçoamento. Então, essa pessoa vai ser estimulada a estudar, a fazer cursos, a buscar trabalhos formais. Nós tivemos, no ano passado, 22 inseridos no final de novembro. A gente estava com todo 22 pessoas daquela moradia monitorada inseridos no pote. Desses 22, 18 continuam inseridos, 2 foram para empregos formais, contratados pela própria organização que estava oferecendo esse programa do pote, e 2 tiveram recaídas. Então, você vê, a porcentagem de pessoas que estão conseguindo se reestruturar é muito alta, desde que você dê as condições. Então, sim. É muito e foi o que você importante. falou, né, da mudança, quando você fala da mudança de estímulos, né, também neurais, para mim isso tem muito a ver com afeto, né, tipo, quando a gente sente amor, afeto, acolhimento, a gente recebe sinapses, né, e mudanças químicas no nosso Exato. corpo. Então, o quão potente é você se sentir escutado, né, e se sentir ouvido, enfim, e acho que a outra coisa que eu ia colocar, que eu acho que às vezes é meio fogo no parquinho quando eu falo isso, é que eu sinto que tem uma questão muito de classe também, né, quando a gente vai falar sobre drogas, porque é isso, a gente vai conversar sobre drogas, a primeira coisa que vem na cabeça é, dependência química, pessoas em situação de rua, como se eu não usasse, como se as pessoas não usassem, e como se isso não fosse amplamente fomentado, né, tipo, onde que tá, desculpa, o dinheiro que fomenta propagandas de cerveja, e o quanto eu vivia na minha adolescência, desde pequena mesmo, assim, 11, 12 anos, a lógica do se você não encher a cara, você não é gente fina, se você não experimentar a droga, você não é muito legal. Então, o quanto a gente não discute essa cultura, a gente não fala sobre isso, mas a gente fala que o dependente químico que está em situação de rua, isso daí tá errado, drogas é errado. Mas a minha droga na balada tá tudo bem, porque é recreativo. Então, não sei, eu acho isso extremamente importante de falar, porque senão a gente fica catando os cacos de quem tá ali sofrendo na doença, mas não fala do porquê que a gente normaliza isso acontecer nos nossos ciclos sociais, né? Isso, e eu vou te falar, e isso tem nome, viu? Isso que você está trazendo tem nome. Eu vou dar um adendo na fala da Joyce, quando ela fala dessa mudança, né, neural, que toda essa dinâmica traz. E é muito simples, assim. Isso que a justiça, né, junto com a gente, conseguiu desenvolver dentro do projeto, né, da Casa de Passagem, é a questão da humanização, porque às vezes você olha assim, você fala assim, humanização é você não discriminar ou não tratar mal. Mas ela vai muito além a humanização, ela caminha por uma estrada muito mais longa que isso, né? E ela está no simples, assim. Lá nós tínhamos uma dinâmica de um serviço humanizado, então, para começo, assim, toda a equipe, de mim, coordenadora, a menina do operacional, todos nós éramos técnicas e preparadas, capacitadas para identificar uma situação de fissura, de uma possível recaída, de um comportamento não muito adequado com o processo de tratamento, né? O simples de poder almoçar numa mesa, com talher, com suco, com comida bem feita, temperada de forma caseira, com carinho, um filme, um cine pipoca, poder visitar os pontos turísticos de São Paulo numa outra ótica, porque até então eles visitavam como andarilhos, como pessoas em situação de rua, você, né, empoderá-los de espaços públicos, que eles podem utilizar aquilo de uma outra perspectiva, isso também é uma humanização. E isso também é poder levar ele a essa reflexão, auxiliar nesse processo de tratamento da dependência química, e dizer para ele, olha, é possível, né? Você consegue ver as coisas de um outro jeito, porque a autoestima, as perspectivas, elas são muito abaladas aí por N questões, né? Que a gente poderia falar aqui até amanhã. E isso eu queria
complementar aí a fala da Joyce. Quando você fala isso, da diferença da pessoa que está, por exemplo, lá na Cracolândia e do que está lá em Moema, em Higienópolis, não sei, é o nome. Porque os da Cracolândia é os vagabundos, nóia, os marginalizados. Essa outra parte é os... Como é que é? Os não compreendidos. Não tem, é falta de compreensão, é falta de... os pais trabalhavam muito e não ficavam em casa, coitadinhos. Eles são os doentes. Uhum. Eles são doentes. São os doentes. Eu tive uma consulta com um médico no meio desse projeto, e a gente estava conversando, e aí ele perguntando né, sobre a minha vida, e eu comentei que trabalhava numa casa de passagem, ele me fez a seguinte proposta. Ele falou assim, olha, eu estou abrindo uma casa de atendimento para pessoas que fazem uso de substância em Atibaia, é uma mansão, aí ele começou a me mostrar fotos, mas lá a gente só vai receber filhos de políticos, de artistas, de gente da alta sociedade. Então, eu preciso de alguém que esteja à frente nesse projeto, mas tem que ser alguém muito discreto, porque não pode falar, porque os jovens vão estar em tratamento, você sabe que é uma doença muito severa. E ele foi falando e eu fui observando as palavras, observando a forma com que, o cuidado com que ele tinha para colocar isso, e observei e comparei com a expressão dele enquanto eu relatava a minha experiência, a minha vivência, né, com outro público. E aí eu achei aquilo fantástico, falei assim, acabei de ter uma consulta versus laboratório aqui, foi rico para mim essa consulta. Então, é esse olhar que a gente busca. Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de dar oportunidade a uma pessoa que está em um tratamento, é dizer a ela que ela pode, que é possível, que ela tem potência, capacidade, né? É um olhar, e isso não é um olhar, como eu costumo brincar com o pessoal, falar assim, não é um olhar assistencialista, é um olhar de dignidade, um olhar de humanização e de humanidade acima de qualquer coisa. Né? Tratar a dependência química é você ter perspectiva de um futuro melhor. Não só para aquele tratado. Eu acho que o grande olhar, Mara, é olhar para as pessoas como iguais. Isso. Quer dizer, não importa se é na casa em Atibaia ou se é numa casa de passagem. Isso a doença é a mesma. É a mesma. E a oportunidade tem que ser a mesma. Exatamente. Porque a gente não vai falar disso abertamente dessa forma, porque, de novo, né, tem vários fatores estruturais passando por aí, como a Maraísa colocou desde o começo, né, tem a questão do racismo, do classismo, enfim, do próprio machismo, que vão recortando essas realidades a ponto de que uma pessoa X que usa drogas tem tal vagabundo, etc, etc, e a outra que usa é descolada, é gente fina, é tipo do rolê. Tanto que tem até aquela música do MV Bill, que o bagulho é doido, que eu acho aquela letra muito incrível, quando ele fala que é isso, né, que, tipo, a pessoa branca vai tomar medicamento enquanto ele vai preso, tipo, né, pelo mesmo uso de drogas. Um é o doente e o outro é o vagabundo que devia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Então, essa diferença de tratamento precisa ser muito olhada enquanto estrutural, porque é isso, se a gente fica falando só entre cuidando de quem está ali nessa marginalização, mas também não desconstrói, né, e reconstrói quem sustenta essa estrutura para continuar, a gente é o famoso enxugando gelo, né? Então, a pessoa fica doente, a gente apoia ela sai disso, aí entra outra, porque a gente continua alimentando um sistema que diz que aquela pessoa marginalizada é doente e eu sou descolada. Então, essa diferença nunca vai acabar e a gente vai continuar perpetuando um sistema dessa forma, né? Não sei se para vocês faz sentido. E a gente vê assim, que quando há políticas públicas, iniciativas privadas, que realmente vêm com esse objetivo, né, de
estar junto, de tentar entender, de buscar parceria, de auxiliar, funciona. Funciona, porque assim, olha, a política pública vem e fala, ó, você tem um espaço acolhedor, um espaço de proteção, de alimentação, que vai te dar aí, vai te dar ferramentas para você dar continuidade ao tratamento de saúde, junto ao CAPS, junto, né, às atividades terapêuticas que você vai desenvolver nesse período. Isso aí é o setor público, né, trazendo esse olhar. Aí vem a iniciativa privada, que, por exemplo, é a equipe do AB de Pinheiros, né, dessa justiça restaurativa, que traz um outro olhar, assim, a sociedade também vai fazer parte desse contexto, né? É a sociedade também vendo o sujeito como sujeito de direitos e um sujeito de potencialidades. Então, você vê que quando as duas trabalham juntas, dá certo. Eu te mandei um áudio essa semana que eu recebi, não sei se você deu tempo de você ouvir, e aí você fala, é disso que eu estou falando, assim, é uma pessoa há mais de 20 anos em situação de rua, é uma pessoa que desde criança sofreu todo tipo de violência que você pode imaginar, um homem preto, um homem que lhe foi negado educação, lhe foi negado proteção na infância, e aí ele vai desenvolvendo, vai trilhando um caminho e chega na fase adulta dentro da casa de passagem, depois de ter passado por todos os serviços que você pode imaginar na cidade de São Paulo, e ele olhar para mim e falar assim, aqui é a minha última tentativa, eu já não tenho jeito mais, né? E a gente fala assim, não, você tem jeito sim. E aí a gente vai trabalhando essas questões em paralelo com o acompanhamento do CAPS, que é de extrema importância, né? A saúde atuando junto, em parceria, a gente conversando, dialogando todo o tempo, para que ele tivesse condições de dar um salto na sua vida. E foi o que aconteceu. Então, veio a oportunidade do POT, ele entrou pelo POT, foi contratado pela empresa. Hoje, ele continua trabalhando nessa empresa. São 3 anos sem uso de nenhum tipo de substância. São 3 anos lidando com as frustrações, com as questões do dia a dia de um outro modo. E você ouvir uma pessoa de 38 anos te falar assim, ó, a minha vida inteira eu usei, nunca consegui ficar sem uso, e eu estou sem uso há 3 anos, mediante o trabalho da tua equipe, mediante todos os esforços que foram feitos para que eu chegasse neste lugar. Então, você fala, vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena você investir no ser humano, você investir na potencialidade dele, porque o resultado não é dinheiro que paga. Sim. Não tem dinheiro que paga, assim, a satisfação minha enquanto profissional, enquanto ser humano, ter olhar para uma pessoa e saber que aquela caminhada dele eu fiz parte, eu tecei um pouquinho daquele tapete para ele atravessar, é algo que eu não sei nem te explicar. Sim. Eu quero te complementar, Mara, porque assim, essas pequenas vitórias é como um trabalho de formiguinha. A gente acabou sendo convidados para fazer círculos numa república por conta de um acolhido que estava na casa de passagem, acabou tendo sua autonomia e foi para a república, e aí a equipe técnica da república maravilhada, assim, puxa, por que como essa pessoa está tão imbuída do tratamento dela, do crescimento individual, de estar no trabalho, e aí nos convidou. E agora tivemos um outro convite também, de uma, chama-se CT Metropolitana, que é uma das primeiras, que se chama Centro de Tratamento Metropolitano, dentro da cidade, que normalmente esses centros de tratamento, eles são mais afastados, onde a pessoa fica 1 ano e tal. Então, e agora a SEDES, que é a Secretaria do Desenvolvimento Social Estadual, está montando uma CT metropolitana, e nós fomos convidadas para fazermos círculos lá dentro dessa CT, por conta também da equipe técnica olhar o nosso trabalho e perceber, puxa, né, traz um resultado. Mas mais que isso que eu queria contar é que um dos acolhidos, assim, ele é contratado
por essa CT metropolitana para trabalhar com os dependentes químicos. Então, um cara que passou pela casa de passagem, que conseguiu um trabalho, né, que começou pelo pote, que foi sendo contratado pela gestora do programa do pote, hoje está contratado formalmente, CLT, trabalhando nessa CT metropolitana, que também nos referendou, e assim nós estamos, então, iniciando o trabalho também na CT metropolitana. Então, esse trabalho de formiguinha, que acho que a gente vai crescendo, né? Hoje a gente está na moradia monitorada, nessa CT metropolitana, tem uma equipe que está nas repúblicas da Vila Mariana, então a gente vai crescendo, mas isso mesmo, a gente vai ter um resultado disso se a gente conseguir que isso fosse uma política pública. Sim, aí sim a gente teria um olhar para o futuro assim, bem promissor. Sim, mas porque acho que ser política pública é o resultado disso ser prioridade do governo, né? Então, isso Exato. ser prioridade enquanto sociedade, né? Enquanto não é política pública, faz do seu voluntarismo aí. Se acha legal fazer, isso. Faça, mas assim, não contem com a minha estrutura. Então, exato, quando passa a ser uma política pública, a gente está dizendo de algo que é prioridade a ser feito, né? Precisa de estrutura, orçamento e tantas outras coisas. E eu queria comentar uma coisa que a Maraísa falou, que eu fiquei pensando aqui, esse lance do não ser assistencialismo, né? Que daí você tinha falado também no começo sobre o abrigo, e é uma coisa que eu sempre pensava, e eu fiquei por muito tempo num projeto social que tinha de umas amigas minhas que a gente entregava marmita no centro, acho que era todo domingo. E aí foi muito incrível participar disso, porque foi quando eu entendi, e aí eu não tenho problema nenhum em assumir que antes disso eu tinha zero consciência sobre essa questão, mas foi sentando lá e almoçando com aquelas pessoas que eu entendi o quanto você falar, mas tem abrigo, por que não vai? É você achar que a pessoa é uma mala, né? Tipo, a pessoa é uma mala que você leva e bota no abrigo. Desconsidera que ela tem subjetividade, que ela tem preferências, que ela tem necessidades, e que, o abrigo não aceitou meu cachorro, eu não vou entrar. Sim, eu também não entraria. E aí é isso, por que eu tenho que obrigá-lo a entrar? Porque eu sei o que é melhor para ele, porque eu sei o que ele tem que fazer, ao invés de criar condições, né, ou ajudar, apoiar, criar condições para que aquilo seja algo mais coerente e cuidado, né, e cuidadoso com as pessoas. Sim. Então, essa lógica, e que eu já vi muito, assim, tipo, e já aconteceu de oferecer marmita e a pessoa não querer falar, eu queria drogas. E aí, por que o olhar, o meu olhar antes era, nossa, que absurdo, né, você dando comida e a pessoa negando. Mas porque ali ainda existe uma pessoa, é uma pessoa, eu também nego coisas e digo muito obrigada, não precisava, não quero, só que quando a pessoa está nesse lugar de necessidades extremas, a gente acha que ela tem que aceitar tudo porque, bom, estou ajudando, devia me agradecer, e não, mas não necessariamente, pode ser que ela não queira a sua ajuda, pode ser que essa ajuda não vá ajudá-la e tá tudo bem, tipo, ela ainda continua sendo um ser humano, né, então eu acho isso muito... incrível poder falar dessa diferença, né? Que, tipo, pelo que eu estou entendendo, e pode me corrigir, Maraísa, o que você está dizendo sobre humanização é um além do dizer, tem um abrigo. Tipo, isso daí é o mínimo, sei lá. Isso. É além, será que ele quer ir para o abrigo? Será que faz sentido? Será que não é melhor conversar com ele, entender qual que é a situação dele? Tipo, será que não é melhor a gente se colocar aqui enquanto duas pessoas que precisam dialogar sobre as suas necessidades? Então, isso... muito incrível de você ter falado, porque é uma coisa que eu escuto bastante também, de, nossa, ofereci tal coisa, a pessoa não quis, que absurdo. Como se, por estar passando necessidades, ela precisa aceitar o que você quiser, né? E até mesmo não quando funciona assim, né? Não sim, funciona assim. Quando a gente não oferece opções também, né? Eu lembro que tinha o seu Zé era um homem em situação de rua lá perto do Mackenzie. Aí, tipo, toda vez a gente trocava ideia, porque eu ficava lá esperando começar a aula, ele passava. Aí chegou um ponto, acho que eu nunca contei essa história aqui no podcast, mas chegou um ponto que ele me indicou um livro, porque a gente estava conversando sobre ler, e eu falei que eu gostava muito, e ele me indicou um livro. E aí, eu não tinha falado meu nome ainda, nem nada, e para minha surpresa, o livro falava de uma Débora, que não queria fazer o curso de Direito, e o pai tinha mandado ela fazer, e era exatamente a história da minha vida. E aí eu fiquei chocada, falei, nossa, seu Zé, como que você me dá um livro da minha vida sem saber a minha vida, sem saber o meu nome? E aí a gente criou uma amizade ali de troca. E aí eu dava livro para ele de aniversário, ele trocava livro comigo.
E aí eu lembro que teve uma vez que foi aniversário dele, que eu fui lá num... É tipo um boteco que tinha ali perto do Minhocão para almoçar. E aí eu falei para ele, tipo, o que você quer comer de almoço, de aniversário? E aí ele falou para mim, tipo, cara, ninguém nunca me perguntou o que eu quero comer. Tipo, todo mundo simplesmente me dá comida, porque eu tenho que aceitar, porque é isso, tô passando fome, tanto faz o que eu vou comer. O importante é não morrer. E agora acho que é a primeira vez que eu escuto o que eu gostaria. E ele não sabia responder o que ele preferia comer, se ele queria comer frango, carne, tipo, isso nem passava na cabeça dele como uma possível escolha. Então, eu acho que se abrir para essas experiências de você viver o outro ser humano, que é isso, eu aprendi muito com ele, aliás, ganhei livro dele, tipo, é você se abrir a esse outro ser humano que tem tantas necessidades quanto você, né? Sim. Mas, enfim, era tipo, resumindo, era isso, essa questão do assistencialismo como já estou ajudando, já estou fazendo caridade. Uhum. Então, assim, que desaforo. Não sei se Sabe o que você que eu passa ouvi? isso. Sabe o que que eu ouvi um dia? Uma pessoa perguntou, eu estava próximo, né, de um diálogo no ponto de ônibus, eu já trabalhava, né, com dependência química, e a pessoa perguntou para a pessoa que estava em situação de rua, ela falou assim, você está na rua porque você usa droga? Aí ela olhou assim, e aí ela já me reconheceu, né, do trabalho, do dia a dia. Ela olhou para mim e falou assim: Dona Maraísa, o que a senhora acha? Aí eu falei: acho que você poderia responder. Aí ele falou assim: não, eu não estou na rua porque eu uso droga. Eu uso droga porque eu estou na rua. E aí, tipo, eu também não esperava essa resposta, sabe? Eu também não estava preparada para essa devolutiva. E aí ele terminou ali o diálogo, a pessoa ficou, tipo, sem graça. E aí Uhum. eu olhei para ele e falei assim, mas nem eu esperava essa resposta. Aí ele pegou e falou assim, muitas vezes a gente vem por outras questões, até mesmo por questões de saúde mental, questões de violência, questões de perda de poder econômico, né? Agora na pandemia o que a gente mais teve foi famílias inteiras em situação de rua por perder renda, por perda econômica, por perda de benefícios sociais, e aí vai. E aí ele falou assim para mim, a maioria das pessoas que usam droga hoje, que não vieram por conta da droga, é para conseguir se manter vivo, é para Uhum. conseguir passar uma noite de frio, é para tentar esquecer o que me trouxe aqui. E aí ele foi explanando sobre várias coisas, né? E eu aprendi a lição desse dia, então, né? Não é o que te faz usar qualquer um tipo de substância, mas é tentar entender qual que é a ferramenta que o Estado, que o município pode ofertar para que essa pessoa consiga retomar a sua vida. Uhum. Né? Eu, enquanto Estado, eu estou oferecendo políticas públicas paliativas, eu estou oferecendo políticas públicas de higienização, Uhum. porque nada mais é do que higienização que se faz com o pessoal da Cracolândia, com as pessoas que estão Uhum. ali na Cracolândia, aquelas mulheres, crianças, idosos e homens. Lógico, todo lugar tem o oportunismo, tem o traficante que está ali, né, ceifando ainda mais de vidas que já estão no limite da existência. Existe também, mas o que a gente precisa entender e ver é que isso é uma parcela. A sua Uhum. grande maioria necessita de políticas públicas efetivas, políticas públicas que transformem a realidade do sujeito. Ele não está pedindo caridade, é dever Uhum. do Estado, né, Exatamente. que garante isso. Ele tem direito à moradia, ele tem direito à empregabilidade, ele tem direito à educação, ele tem direito à saúde, ele é um sujeito de direitos. E ele está ali porque os seus direitos foram violados. Ele está ali naquela situação porque ele não teve acesso no momento oportuno a uma educação de qualidade, ele não teve acesso a uma moradia digna, muitas Uhum. crianças não têm acesso a uma proteção. Eu não sou mãe, mas olho as mães ao meu redor e fico pensando o quanto para elas é importante que o seu filho tenha uma moradia digna, alimentação e educação, mas
olha de onde eu estou, que lugar que eu tenho essa visão hoje. Uhum. E aquela mãe lá na comunidade com 7 crianças, 8 crianças, 9 crianças, que ela não tem o que dar para essas crianças comerem, que ela não tem como levar as 9 para a escola. É um olhar, gente, muito além, assim. Chega a me dar desespero de pensar nas fragilidades e vulnerabilidades com que nós, seres humanos, estamos sujeitos a vivenciar. Né? Então, é olhar para outra pessoa e pensar, eu hoje tenho um lugar de privilégio porque eu consegui educação, não foi meritocracia da minha parte, né? Foi muito esforço, muito sofrimento para que eu chegasse onde eu cheguei, mas eu tive oportunidade. Eu tive as pessoas que me deram oportunidade, porque só a meritocracia, ela só vive na cabeça de quem só olha para si. Uhum. E não consegue enxergar como um todo as expressões das questões sociais, a vulnerabilidade, a violência, um país corrupto, um país que eu costumo dizer classicista, misógino, muitas vezes, né? Então, ampliar a visão, tirar a visão do micro e levá-la para o macro. Aí você vai conseguir ter compreensão e tentar achar o caminho para que a gente tenha cada vez menos que sentar e debater uma política pública como se ela fosse um favor e não um direito. Um dos primeiros, na verdade, um dos primeiros não, o primeiro círculo que eu fiz na Casa de Passagem, a Casa de Passagem foi o primeiro lugar onde a gente começou a fazer esse trabalho de justiça restaurativa. E foi um dia que Maraísa me chamou lá para conhecer a equipe. Eu falei, já que eu estou aqui, eu queria ouvir um pouco das pessoas sobre o que elas querem falar no círculo. E uma das primeiras falas foi exatamente essa, mudou muito a minha forma de ver, de que era impossível estar na rua limpo. Então, foi aí que eu comecei realmente a entender, né, como era a vida dessas pessoas. E quando eu perguntei sobre o que eles gostariam, né, quais os temas que eles gostariam que a gente trouxesse ali para uma reflexão, daí foi uma coisa incrível, porque assim, 90% trouxe, vamos falar sobre trabalho, sobre emprego. Uhum. Então foi aí que a gente começou a buscar, né, esse trabalho do grupo gestor e essas parcerias, para a gente conseguir realmente levar essas pessoas para uma condição onde elas pudessem começar a ter de verdade, uma reinserção social. Sim. Então, é isso. Se você ouve, assim como a Maraísa falou, né, do micro para o macro, ali, foi na primeira reunião com 20 pessoas. Eu já ouvi tudo isso. Né, como Maraísa disse, a gente ficaria aqui dias conversando, porque tem 1000 coisas para falar e também queria escutar muitas coisas de vocês, mas queria agradecer muito por toda essa possibilidade, né, da gente trocar e poder se escutar e até mesmo continuar nesse processo de ir abrindo a cabeça, né, porque é isso, quando a gente não vive as realidades, é muito natural que a gente não conheça e tenha pré-conceitos e pré-ideias de algo que a gente não faz ideia. Então, quanto mais a gente se abre, né, a compreender as coisas por outras opiniões, outras perspectivas, porque envolve segurança pública, saúde, 300 mil coisas. Então, que importante escutar vocês. E da minha parte, eu super ia deixar aí para as pessoas que estão ouvindo, você aí que está nos ouvindo até agora, que acho que o recado é o da Maraísa, de ampliar a visão do micro para o macro, para a gente poder cada vez mais compreender os problemas enquanto complexos e que se tratam de ser humanos sujeitos de direitos. Então, para mim, isso é o que eu vou levar dessa conversa. E deixo esse momento para vocês se despedirem de todo mundo também, porque, enfim, todo mundo vai ficar chateado que está acabando, mas se quiserem deixar onde as pessoas podem encontrar vocês, seja para mandar dúvida, seja para continuar esse papo, fiquem à vontade. Muito obrigada, mulheres, foi um prazer imenso. Foi uma Obrigada, delícia. Né? Pode falar, Mara. Não, imagina. Pode falar, Joyce.
Então, foi uma delícia estar aqui com vocês duas. Com a Maraísa, assim, eu adorava sentar na casa de passagem, pelo menos ir 10 minutos antes para conversar com ela, um dedinho de prosa, porque era sempre de um aprendizado imenso. Então, realmente foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E se alguém quiser o meu contato, é joyce.markowitz@gmail.com ou nas redes sociais, Joyce Markowitz. Vai ser um prazer continuar essa conversa. E muito obrigada pelo convite, Debs. Uma delícia esse teu café. Obrigadão. Obrigada, Mara, pela parceria sempre. Eu faço as palavras da Joyce, é um prazer muito grande estar aqui, né, de novo, podendo conversar com a Joyce, alguém que a gente, né, tem uma sintonia muito grande, a gente conversa muito, aprende muito uma com a outra. Debs, também um prazer estar aqui com você no seu canal, podendo levar um pouco mais na verdade, acho que eu levei um pouco mais das minhas angústias, né, do que qualquer coisa. Importante também. Qualquer coisa, mas é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu também, se alguém, né, quiser tirar dúvida, o meu e-mail é maraisarosaoliveira@gmail.com, e nas redes sociais eu estou como Pires Maraísa, né? Instagram Pires Maraísa. É só entrar lá que vocês acham para tirar dúvida, estou à disposição. Desde que eu deixei a casa de passagem, eu não estou mais à frente do projeto de pessoas em situação de rua, mas eu continuo atuando na área da dependência química, só que agora como CAPS Infanto-Juvenil. A minha luta agora são os jovens, as crianças e os jovens, né, nesse mundo aí da drogodependência. Então, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão de projetos, aí estamos aí, vamos na luta, desistir jamais. Incrível, é importante organizar a angústia, né, Maraísa? Isso. Organizar a angústia para continuar a luta. Muito obrigada. Eu falo que eu saí da dependência química, mas a dependência química não sai de mim, graças a Deus, porque é uma pauta que eu tenho, assim, adoro trabalhar, porque a resposta, ela é singular, ela não é material, ela não é financeira, é uma resposta de humanidade mesmo, assim, eu me sinto mais humana, né, tendo essas devolutivas que a gente vem recebendo aí, que são, eu chamo de filhos da casa de passagem, frutos da casa de passagem. Sim, que incrível. Parabéns vocês duas pelo trabalho e que vocês continuem bastante, e a gente continua trocando lá no Papo Debs também, para poder construir iniciativas que fortaleçam o trabalho de vocês também. Muito obrigada, mulheres, e a gente se encontra por aí. Muito obrigada a você também que estava nos ouvindo, e até o próximo episódio.